Provérbios 27 diz: não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ou então, uma outra versão diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Olha, nós, seres humanos, faz parte da nossa identidade sonhar. Faz parte. Só que os nossos sonhos, eles estão atrelados a tempos, por exemplo. Para nós que queremos ter filhos, nós sabemos que antes do filho vem o namoro, vem o noivado e vem o casamento. Ou seja, não dá para sonhar algo ou tentar viver esse sonho sem respeitar as fases. Porque todas as vezes que eu não respeito as fases, a possibilidade de transformar um sonho em pesadelo é muito grande. Agora, qual é o problema disso tudo? É que além dos sonhos que precisam respeitar as fases, existem as pressões sociais que nos apontam sonhos que nós ainda nem estamos querendo sonhar, ou que não é o tempo. Já parou para pensar o quanto de pressões sociais sucessivas que tem sobre nós? Por exemplo, quando você não namora, a pessoa diz: quando você vai namorar? Quando você está namorando, a pessoa diz: quando você vai noivar? Quando você está noivo, a pessoa diz: quando você vai casar? Você noivou, no final do noivado a pessoa diz: e aí? E você está assim: gente, eu acabei de noivar. E aí você casa, quando você casou, no dia de noite a pessoa diz: e os filhos? E você diz: irmão, tem que ter a lua de mel primeiro para ter viabilidade. Porque as pressões sempre são sucessivas de acordo com o que nós pensamos ser um padrão ideal. Quer ver uma coisa? Eu aprendi a parar de perguntar se a pessoa estava grávida. E também aprendi a parar de perguntar se as pessoas tinham filhos, ou se queriam ter. Porque eu descobri que às vezes a irmã que não estava grávida era gordinha. Porque eu estava tanto querendo que a minha esposa engravidasse, que toda gordinha que eu vi: você está grávida, minha senhora? E a gordinha falou: não estou grávida não. Eu falei: então... Você sabe que essas horas é a hora que você tem vontade de encerrar dentro de um buraco, assim, de se enterrar assim, fechar o zíper. Falou assim: ai Jesus, obrigado, acabou a vida. Uma vez eu me lembro que eu estava com o irmão no carro, com a amada aí, que eu não quero falar, meu Deus. Você sabe, quando a gente chegou num lugar assim que a gente ia almoçar, tinha uma senhora assim, uma senhora avantajadinha. E eu olhei para ele e disse: parabéns, que benção. Ele: por quê? Eu falei: ela não. Ele disse não. Ele entendeu que era algo assim que eu estava falando de maneira profética. E não era profética, era real para mim. Eu estava vendo. E aí nós entramos dentro do restaurante, encontramos essa pessoa, essa mulher. Aí nós sentamos na mesa e eu orando em espírito, dizendo: Jesus, que ele não lembra, que ele não lembra. Aí ele olhou para ela e disse: amor, você não acredita? Falei: ai, o pastor falou que a gente vai ter filhos. Eu falei: eita, fica na esfera da profecia, vai, tá bom. Mas deixa. Olha só, eu também parei de perguntar se as pessoas tinham filhos, porque às vezes tem um trauma e a mulher não pode ter filhos. Quantas vezes eu fiquei com a cara no chão, porque a pessoa diz assim: é no meu sonho, mas eu não posso. Sabe, a gente aprendeu a transferir responsabilidades, pressões, e colocamos nas pessoas aquilo que nós cremos ser o melhor. É por isso que tem que parar de ser chato, de tentar impor a nossa realidade na vida das pessoas. Sabe o que é engraçado? Vou contar mais uma coisa pessoal para eu passar vergonha. A primeira mensagem profética que eu entreguei na vida foi da carne, e eu tive que falar para o irmão no final, porque o irmão contou uma história que era tão parecida comigo, que eu disse: gente, Deus vai fazer igual que fez comigo, vai fazer com ele. Aí o irmão terminou de pedir oração, eu fui chacarabada, mas carne pura. Cheguei para ele e falei: irmão, falei aquelas coisas todas. Quando eu voltei para o lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: não falei nada disso não. Falei: não falou não? Então não é, então tem como deixar assim? Não, tem que ser. Não, terminou o final do culto, eu olhei para ele assim: vem cá. Aí ele olhou para mim e falou: o que foi? Eu falei: você sabe que foi da carne, né?
assim, eu sei, fica tranquilo. Foi, tá bom. Sabe o que é isso? Eu casei com 16 anos, mas não preciso dizer para minha geração que essa é a idade que você tem que casar. A minha história não precisa ser a sua. Cada um tem que respeitar a singularidade da história do outro. Sabe? É o tempo para cada um. Quer ver? Por que então, e como eu devo proceder? Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Eu estava com um soldado do exército americano, e ele é brasileiro, saiu do Maranhão, foi para os Estados Unidos, hoje é uma referência. Ele é piloto de helicóptero de guerra dos Estados Unidos. Hoje o cara é incrível, inteligentíssimo, um homem de Deus também, acima de tudo. Mas um dia eu estava conversando com ele estava me explicando sobre o treinamento do exército, e ele falou uma das coisas muito importantes que me transformaram o meu jeito de pensar. Ele diz: Dave, nós somos treinados para o alvo de 50 metros. Eu falei, como assim? Ele falou, nosso treino ele é muito aprimorado no alvo de 50 metros. Eu falei, me explica melhor. Ele falou assim, a gente tem que aprender a atirar bem naquilo que está perto e deixar aquilo que está longe para o sniper, para quem tem a arma adequada. A gente não foi feito para atirar longe, porque a gente nem sabe o dia de amanhã. O único que pode atirar longe é o Senhor. O único que conhece a nossa vida é o Senhor. O único que pode mirar na frente é Ele. Então ele disse para mim, Dave, eu tenho que aprender a atirar no alvo de 50 metros. Até 50 metros é o que eu devo mirar. E depois, depois de 50 metros eu chego. Você entendeu? Posso te dar um conselho? Começa a mirar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Começa a valorizar aquilo que já está para você fazer. Mas não, já começa a fazer aquilo que está perto. Começa a cuidar de quem está perto. Começa, sabe que é para fazer alguma coisa no ministério? Então já exerça o ministério aonde você está, no que está perto. Aprenda a atirar naquilo que está pertinho de você. Não, quando eu chegar eu vou fazer. Quando não deixa para ser feliz no dia que está mais de 50 metros. Começa a ser feliz agora. Começa a valorizar o tempo agora. Amar aquilo que Jesus fez para você agora. Porque o problema disso, sabe qual é? Se eu começo a querer atirar só naquilo que está longe, eu não valorizo aquilo que está perto. E aquilo que está perto é exatamente as peças que constroem o meu caminho para daqui 100 metros. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 3, diz a palavra: Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Olha, a pergunta é: será que Deus precisa de descanso? Será que Deus precisa parar, descansar? A resposta para mim, talvez, não sei, mas parece óbvia. Não. Deus é poderoso, extraordinário, maravilhoso em glória, em poder. Não precisa. Mas quando Deus para e descansa, não está descansando porque precisa. Está nos ensinando a reconhecer que quem precisa descansar é a gente. A questão, e talvez a maior relevância disso que nós estamos falando agora, é você olhar para o panorama da sociedade atual. Olha a quantidade de pessoas arrebentadas, depressão, síndromes de pânico, doenças psicossomáticas, que muitas delas foram ocasionadas justamente pelo excesso, pela falta de pausa, pela falta de reconhecer humanidade. Gente que, cansou e não parou para descansar. E esse momento não respeitado da humanidade cobra um alto preço. Quanta gente que cansa, e quando cansa, desiste, abandona,
desaparece, pessoas que cansam das coisas do eterno, porque trabalharam tanto e não pararam. Quer ver uma coisa engraçada? Você percebe o pensamento comum das pessoas na rede social, basicamente. Eu me lembro que uns dias atrás eu tirei férias com a minha esposa. Eu nunca tinha tirado férias, 28 anos, eu nunca tirei férias, porque trabalhei como estagiário. Estagiário não tem férias. No meu caso era um estágio que não tinha vínculo empregatício, trabalhava ou morria, então tinha que trabalhar. E aí depois eu trabalhei no negócio da minha família, então também não tinha férias, eu trabalhava. E depois eu entrei num banco, e no banco, o período que eu trabalhei, antes de eu sair, não teve férias. E aí eu entrei no ministério, Deus me chamou e eu comecei a pregar e nunca parei. E aí de repente eu me olhei e disse: Jesus, eu preciso parar. E eu parei, tirei umas férias, 22 dias. E eu postei na minha rede social, disse assim: olha, eu estou tirando férias pela primeira vez, uma foto minha bonitinha e tal, eu, minha esposa, meu filhinho e tal. Aí alguém comentou assim: olha, não sabia que pastor tirava férias. Gente, eu fiquei falando assim: meu Deus, é verdade, pastor não pode tirar férias não, porque pastor não trabalha, só tira férias quem trabalha. É isso que as pessoas falam pra gente. Eu trabalhei numa rádio e as pessoas diziam pra mim: ô Dave, você faz esse trabalho na rádio, mas qual é o teu trabalho mesmo? E há muita maldade no coração das pessoas em relação a isso. Ninguém vê as noites de sono, ninguém enxerga. Mas eu não estou fazendo esse vídeo e gravando essa mensagem para falar sobre o mim, mas é sobre você, que se deixa levar por todas as pressões, trabalhar por algo que você não precisa, lutar por algo que você já tem, e você desgasta, morre por um sonho que nunca vai desfrutar, simplesmente porque nunca parou. Olha quantas pessoas em colapso, tirando a sua própria vida. Eu conheço pessoas milionárias que suicidaram porque não pararam nem um momento para descansar. E aí eu olho para a palavra, Deus está me dizendo: no 7º dia descansou o Senhor de toda a obra que havia feito. Então essa mensagem não se trata sobre divindade, se trata sobre humanidade. Eu preciso me olhar no espelho, olhar a minha casa, a minha família, e saber a hora que eu preciso parar um pouco. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: se falta alguém para olhar para você e dizer: meu filho, para de trabalhar do jeito que você está trabalhando, para de fazer serão do jeito que você está trabalhando, porque a sua família não precisa de mais dinheiro, a sua família precisa de você. Porque nós somos incentivados que o que os nossos filhos precisam é ir para os Estados Unidos, que a nossa filha, a nossa criancinha quando nasce tem que fazer um enxoval em Miami, que a gente tem que trabalhar para estudar no colégio particular, sendo que a coisa que mais importa na vida de alguém é tempo. Tem gente que gasta a vida inteira por algo que os filhos nunca vão desfrutar. Tem gente que trabalha a vida inteira por algo que os filhos nunca vão nem querer saber da cor, porque o que mais queriam não era o que você fazia de melhor, era o que você fazia quando não estava fazendo nada, descansando, cuidando daqueles que verdadeiramente importa, parando para cuidar de você, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, daquilo que não exige trabalho, exige descanso. Pausa, para, olha nos olhos, diz que ama, traz para perto, pede um dia de folga. Mas pastor, não dá, meu lindo. Se você quiser parar um pouquinho, tá. Às vezes nós não entendemos o impacto de coisas tão simples. Parar. Às vezes a gente não entende o impacto de uma coisa tão simples como, por exemplo, parar na frente de uma televisão e assistir um filme com a esposa. Vou te dizer uma coisa, pessoal, eu e minha esposa, a linguagem do amor minha, serviço. A linguagem do amor da minha esposa, tempo de qualidade. Como é? A minha linguagem do amor é assim: quer me fazer sentir amado? Faça as coisas por mim, me ajuda. Pega uma coisinha, me ajuda, pega uma comidinha pra mim, traz lá. A linguagem do amor da minha esposa é fazer nada. Eu não preciso fazer nada pra minha esposa me amar, para ela se sentir amada, perdão. Sabe a única coisa que eu devo fazer? Eu tenho que parar no ladinho dela. Só parar. É a coisa mais fácil do mundo. Se eu quiser fazer a minha esposa se sentir extremamente amada, eu desligo o celular, desligo o iPad, desligo o computador, desligo e sento no ladinho dela e diz: amor, só nós agora aqui.
E ela vai dizer: oh, eu me sinto tão amada. Sabe o que é isso? Descanso para minha esposa é uma linguagem de amor. Mas quando eu paro para ela, eu estou parando para mim. Eu estou tirando as pressões que estão sobre mim. Eu estou cuidando daquilo que me importa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Não adianta ter o melhor trabalho do mundo, o maior salário do mundo, e dentro de casa ter uma família destroçada, arrebentada. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não tem para onde voltar. Tem gente que trabalha o ano inteiro e quando chega as férias, trabalha as férias inteiras porque não tem com quem passar um tempo de qualidade. Sabe por quê? Na hora que tinha que descansar, trabalhou, e na hora que tinha que trabalhar, parou. Começa a valorizar o tempo que Deus está te dando. Começa a valorizar as pequenas coisas, as pequenas rotinas do dia. Sabe, o beijinho ao acordar, as coisas simples da rotina que dão descanso. Vou te contar uma coisa. De repente a nossa vida mudou. Eu e minha esposa, a gente não tinha escritório, não tinha nada para cuidar de agenda. Minha esposa cuidava, eu cuidava junto com ela. E de repente não deu mais. De repente a gente teve que contratar pessoas para trabalhar junto, e a gente não consegue nem responder mais as mensagens que recebe da quantidade. E aí de repente eu me vi na obrigação de atender todo mundo. E eu comecei a viajar todo dia. E a minha esposa em casa, meu filho em casa, eu recebia a fotinho dele, e cada dia meu filho estava diferente. Teve um mês que eu viajei 28 dias. Preguei quase 34 vezes. Lindo isso, sim ou não? Isso é péssimo. Porque Deus nunca vai exigir que eu perca aquilo que Ele mesmo me deu. Eu tenho que aprender a priorizar aquilo que Deus colocou como prioridade na minha vida. Sabe, de repente eu me vi apaixonado, morto. Eu amo pregar, mas eu estou morto. Eu amo, mas eu não consigo mais. E aí, se eu não paro, hoje a série não acontece. Se eu não paro, segunda-feira não tem um vídeo novo. Se eu não paro, daqui 2 anos eu não tenho mais como fazer vídeo para você, porque a minha esposa não vai avalizar aquilo que eu estou falando para você. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha salvação, assim como não adianta nada eu conquistar o coração da minha geração e o meu filho olhar para mim e não acreditar naquilo que eu prego. Sabe quando Sabe o que eu fiz? Vou te contar o que eu fiz. Liguei para minha esposa e falei: pelo amor de Deus, cancela a agenda que eu estou desesperado. Cancela uma do meio. Preciso voltar para casa. Gente, eu estou mal, eu não estou conseguindo dormir mais à noite. E aqui eu quero te contar uma coisa. O nosso corpo grita para a gente. Sabe quando você não está conseguindo mais dormir direito? Não é falta de sono. Pelo contrário, é necessidade aguda de dormir. Mas o teu corpo já não deixa mais você. Ela está dizendo: para um pouco, para. Quando as suas costas enchem de machucadinho, é o seu corpo dizendo: você está muito estressado, para um pouco. Quando você consegue, entra cheio de transtornos de humor, é o seu corpo gritando você: calm down. Lembra que a nossa presidenta disse que a gente era workaholic? Tem gente que é workaholic, não é workaholic, é workaholic, né? Uma expressão. Mas tem gente que é assim: trabalha. Ei, só, teu corpo está gritando para você, a tua família está gritando para você. Então tome uma postura. Eu peguei a pessoa: cancela, estou voltando para casa. Mas amor. E ela olhou para mim, a gente amando, falou: você precisa descansar. Ela cancelou a agenda. Não sei a treta que ela fez com os irmãos lá, mudou a data. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei: dormi o dia inteiro. Eu estava tão cansado que eu não brinquei com meu filho. Eu estava tão cansado que eu não fiquei com a minha esposa. Não namorei nem um pouquinho com ela. Dormia, namorei não. Dormia o dia inteiro, a noite inteira. E no outro dia viajei. A gente tem que parar para descansar para a gente e para nossa casa. Eu estou mudando a estratégia. Estou pregando mais para minha família, para poder ter coragem de pregar para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João,
capítulo de número 21, verso de número 3 diz: Disse Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite não pescaram nada. Sabe o que é? Falta uma coisa, falta um detalhe nessa palavra para que tivesse peixe na pescaria. Deixa eu te dizer, nós somos tentados a reproduzir modelos, nós somos tentados a correr corridas que não foram feitas para nós corrermos, ou a gente tenta fazer porque achamos que é bonito, mas não tem a ver com a gente. O bom de se encontrar com Jesus é que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele desconstrói o velho homem e constrói em nós algo novo. Nós passamos a viver algo novo. E quando nós vivemos algo novo, as coisas velhas passou. Então, veja, Pedro é um pescador de homens. Nesse texto que nós lemos, é o final. Pedro já é um pescador de homens, tentando ser um pescador de peixes. E você percebe que o maior erro de Pedro foi tentar ser quem ele era antes de Jesus chegar. Porque a partir do momento que Jesus chegou, Pedro já não é mais o pescador de peixes. Pedro agora é um pescador de homens. Então percebe uma coisa. Veja, se você olhar a história de Pedro, fazer um rebuscado na história dele, você vai perceber que quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, Pedro era um pescador de peixe que já estava dando errado na vida. Já estava com os BO, já não estava dando certo, já não estava pescando coisa nenhuma, já estava no fracasso. Jesus estava chegando, então a possibilidade de Pedro mudar de vida era muito grande. E Jesus entrou no barco de Pedro, usou o barco de Pedro para pescar. Quer dizer, o negócio virou para o lado de Pedro. A vida estava um declínio, estava tudo arrebentado. De repente Jesus chegou. Uau! Não sei se você consegue perceber, mas eu consigo ver exatamente o que aconteceu depois que Jesus chegou na minha vida. O negócio mudou. É ele chegar que a vida muda. Não tem como ser a mesma pessoa depois que Jesus chega. Não tem. Você, olha, eu vou até contar uma coisa engraçada pra você. Eu não sirvo para desviar, para não ser isso que eu sou hoje. Eu não sirvo mais, porque eu já fui longe demais. Eu já preguei demais para voltar atrás e dizer: olha, isso não é verdade. Só que se eu for retardado, se eu tiver um problema mental, bateu a cabeça, por exemplo, bateu a cabeça, ficou com um probleminha, e aí agora está dizendo tudo o contrário do que ele diz: não, eu já fui longe demais, eu já vivi coisa demais para tentar ser quem eu era antes, agora não dá mais. Alguém vai melhor dizer: ei, já pensou eu tentar ser cantor hoje? Eu acho lindo cantar. Quer ver? Dá uma nota aí, André. Você percebe quando a pessoa não canta, quando ela tenta fazer isso para pegar o tom. Qual era a música que a gente cantava antes, André? Era essa? Que música é essa mesmo? Como? Ah, tá. Ainda não peguei, vou pegar. Não dá mais. Não dá nem para tentar. Você sabe como canta, Davi? Eu sei. Se eu ouvir, eu digo: eita, como canta bem, mas não sei fazer igual. Porque não é a minha corrida, não é a minha história, não foi o que Deus planejou para mim, não foi o que aconteceu depois que o Senhor Jesus entrou na minha história. Aí que tá. Pedro era um pescador de peixes. Jesus encontrou Pedro. Pedro pescou, jogou a rede para o lado direito. Lembra da história? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede para o lado direito. Aí Pedro olha para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele está dizendo: se der errado, culpa é sua. Então, só que ele joga a rede para o lado direito. E quando ele joga a rede para o lado direito, o que tem? Peixe. Pedro tinha acabado de descobrir que o segredo da vida dele não era o lado que jogava o peixe, era a palavra.
A palavra muda tudo. Se a palavra tivesse dito, joga para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se ele disse, joga para frente, ia ter peixe. Joga para trás, ia ter peixe. Joga na árvore, tem peixe. Porque mais poderoso do que cenário, circunstância, acaso é a palavra. A palavra é a coisa mais poderosa que alguém pode ter sobre a vida. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Você pode ter a técnica, você pode ter tudo. Se não ter a palavra, não tem absolutamente nada. Não adianta. Quer ver uma coisa? Vou contar um segredo para vocês disso aqui, da série. Isso aqui nasceu em Joinville, no meu coração, Deus colocou. Mas como que nasceu? Nasceu eu pregando em pé e contando para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito, certo? Por que eu prego sentado? Tem gente que pensa que eu sou anão. Aliás, eu fico gordinho. Gente, eu não sou gordinho, eu sou ou sou, não sei, agora também. Mas por que eu prego sentado? Porque a primeira vez que eu gravei a série, as pessoas estavam sentadas no chão. Se eu ficasse em pé, ia dar dor no pescoço. Isso aqui não é técnica. Isso aqui não é a receita. Por que esse microfone, pastor David? Eu não queria esse microfone, eu queria um cromadinho bonitinho que eu vi na internet. Mas no dia só tinha esse miserávelzinho aqui. Então eu usei ele porque só tinha ele. Eu só usei o banco que o pessoal estava no chão. Isso aqui não é o segredo. Isso aqui não é o segredo. O segredo é a palavra. A palavra é o segredo. A palavra liberada, a palavra pregada, a palavra lançada. Esse é o segredo de tudo. Então não adianta tentar copiar modelos. Não adianta tentar correr a corrida dos outros. Se não for aquilo que a palavra liberou sobre você, você está perdendo tempo. Olha que coisa extraordinária. Pedro jogou o lado direito, porque Jesus mandou jogar para o lado direito. Jesus falou para Pedro, Pedro joga para o lado direito. Eles vão jogar para o lado direito, sobre a tua palavra. Isso é errado, tu é culpado. Só que quando ele jogou para o lado direito, tinha peixe. E muito peixe. Olha só, peixe. Quantos peixes tem? A Bíblia não conta. Porque aqui não é importante o peixe, aqui só importa uma coisa: a palavra. Ele volta para a praia. Jesus diz para ele: ô Pedro, o que tu é hoje mesmo? Pescador de peixe. Aí Jesus diz para ele: Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Aí o que Pedro faz? Pedro abandona o peixe e se agarra na palavra. Tem gente que vive a vida inteira agarrado no peixe e esquece da palavra. Aí vive a vida inteira num ciclo de fracasso, num ciclo de derrota, num ciclo de problema, porque a palavra não foi ouvida, respeitada, atendida. Você era um pescador de peixe, Pedro. Agora você é um pescador de homem. Então tá bom. Aí beleza, aí a vida do Pedro começa. Jesus treina Pedro. Jesus tem muita paciência. Quando eu vejo Jesus cuidando de Pedro, digo: olha, por isso que Jesus cuida de mim, porque eu sou nesse nível de insuportabilidade igual o Pedro é. Chato, teimoso, curioso, brabinho. É só eu, sou sanguíneo, sou eu, a vida. O Pedro é eu na vida, eu sou curioso, eu gosto de ver confusão, gosto de ver... Se eu tô dentro do avião, tá dando treta, eu gosto de saber o que tá acontecendo. Eu fico assim, gente. Lembra quando Jesus está na ceia? Na última ceia, João está com a cabeça no peito de Jesus. Pedro está na frente, Jesus diz: olha, alguém vai me trair. Pedro está na frente e diz assim: João o quê? Pergunta para ele quem é. Eu sou o Pedro na vida, eu sou assim. Só que aí toda a vida de Pedro com Jesus é treinamento. Treinamento para quê? Para ser pescador de homens. Só que quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes no intervalo da segunda para a terceira vez, Pedro toma uma decisão: eu vou voltar a ser quem eu era antes de Jesus chegar na minha vida. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Tentar fazer com a sua força aquilo que quem determina é a palavra. Sabe, Pedro entra no barco, o problema é o seguinte: Pedro entra no barco, todo mundo entra com ele, né? Ou seja, quando a gente tenta ser quem a gente era antes, quem conheceu a gente antes, às vezes tenta experimentar do fracasso novamente. Que loucura, né? Pedro tem que comprar barco novo, rede nova, porque não tem, tudo ficou na beira da praia, apodreceu. Pedro tem que investir no velho homem. Já pensou tu investir naquilo que já deu errado? Pois eu conheço milhões de pessoas que investem naquilo que deu errado. 1, 2, 3, repete. Parece que vive num replay de fracasso. Fracassou, volta. Fracassou, volta. Não... Pode ter tudo, mas se faltar uma coisa não adianta. Pedro tem barco, tem rede, tem mar e tem um lado direito para jogar.
Já parou pra pensar que Pedro passou a noite inteira pescando, né? A Bíblia diz: Pedro passou a noite inteira pescando, não chegou na praia, não tinha nada. Já parou pra pensar que quando Pedro está no meio do mar, Pedro jogou a rede pro lado direito algumas vezes? Imagina Pedro assim: olha, gente, vou fazer uma coisa nova aqui, hein? Ó, vou jogar pro lado direito. Deu certo de novo, não? Mas por que não dá certo? Se é igual, falta uma coisa: a palavra. Aí, eu sou apaixonado por isso aqui, mano. Por isso que eu fico quase doido quando eu prego. Porque, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai na praia. Jesus está na praia esperando eles estão chegando. A mesma cena que aconteceu. Jesus vai dizer: e aí, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então volta e joga a rede para o lado direito. Mas é no mesmo lugar que deu errado a noite inteira. É no mesmo errado que fracassou, no mesmo lugar que fracassou a noite inteira. É o mesmo lugar onde o fracasso é a realidade. Pois é, mas se for pela palavra é possível dar certo. Aonde tudo já deu errado, é possível viver novidade de vida no meio do caos, hein? Aí Isaías lembra: construirei um caminho no deserto, porém rio nos ermos, eis que faço uma coisa nova. É o poder da palavra fazer dar certo no lugar onde tudo deu errado. Só que no caso de Pedro, não é para que ele permaneça naquele lugar, é para que ele volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Pedro, imagina Pedro assim voltando a pescar: tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe eu sei quem é, se for, meu Deus, nós vamos sofrer agora. Pedro tossiu na hora, disse: olha, vai dar um problema gigantesco, porque nós vamos poder jogar aqui, vamos jogar a rede para direita. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. A palavra. Se tem palavra, tem peixe. Se tem palavra, dá certo. Aí Pedro, aí João olha para Pedro e diz: Pedro, tu tá lá, João é o mais dramático, sai ainda lá. Aí Pedro diz: eu sei, se joga na água, porque também é muito dramático. E volta para a praia. Só que quando ele volta para a praia, a Bíblia vai dizer que Jesus tem com ele pão, brasa e peixe. Jesus nunca precisou do peixe que você foi pescar. Jesus nunca precisou do peixe que você foi buscar no meio do mar, porque tudo que você precisa já tem com a palavra, já tem nele. Você não precisa ir atrás de pão, ele é o pão da vida. Você não precisa ir atrás da alegria, tem vinho com ele, tem brasa para aquecer, tem peixe para alimentar. Está com sede, ele é a água da vida, ele é autossuficiente. Depois de você descobrir a palavra, você não precisa nada além da palavra. Essa é a maior loucura de viver com ele, porque tudo que você precisa é a palavra e tem nele. Imagina, Pedro voltou com a rede cheia de peixe e tem peixe. Mas por que eu voltei para pegar peixe se o Senhor tem peixe? Só que olha que interessante, no primeiro milagre não tem a quantidade de peixe, agora tem. Que legal. Pensou Pedro, por que tem a quantidade de peixe? Porque Pedro contou. A pior coisa da vida é contar algo que a gente não precisa. Já imaginou a raiva de Pedro contando peixe? Imagina Pedro assim: 1, 2, 3, 4. E parece que, não está na Bíblia, mas parece que eu vejo Jesus dizendo: conta. Conta. Imagina Pedro assim, sem motivo para nunca mais voltar atrás. Sente um motivo para nunca mais abandonar a palavra. 103 motivos para nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Ei, 153 motivos para saber e lembrar que o que vale na vida é a palavra. Não é a técnica, não é a forma, não é a receita, até porque ela não existe. Ponto. Agora acaba tudo. Que negócio? É a palavra, né? A palavra é o seguinte: pescador de homens. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Oh, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Cumpre a minha palavra. Vive a minha palavra. Sabe o que eu termino?
é que Pedro apanhou da vida, mas aprendeu com ela. Levou-lhe um couro, mas aprendeu. Jesus foi embora, disse: olha, eu vou deixar o Consolador com vocês. Vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias. Ele vos fará lembrar do que eu fiz. Beleza? Aí estão tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouvi um som impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, o pescador de homens, a porta do templo abre, Pedro chama a responsabilidade e diz: não é a técnica, é a palavra. Deixa pra mim, eu vou fazer. Esse povo não está embriagado não, gente. Esse povo está cheio do Espírito Santo. Pedro prega a palavra, vive a palavra, e no final faz um apelo. E a Bíblia diz que Pedro teve 3.000 motivos para nunca mais voltar atrás. Números, capítulo de número 13, verso de número 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ponto. A forma de Deus conduzir a história do homem, ela sempre está apresentada ou expressa através de mensagens proféticas, na sua grande parte, que antecipam os planos de Deus. José, antes de ser governador do Egito, foi avisado sobre aquilo que viria sobre ele, mesmo quando nada daquilo que era plano era realidade. Então Deus sempre, de maneira poderosa, nos prepara para viver os seus planos. O que eu vivo hoje, eu sou avisado pelo Eterno desde quando eu era menino. Deus já falava comigo sobre isso aqui. Obviamente que quando Deus falava para mim sobre isso aqui, não me parecia real, porque a distância atrapalha a noção de realidade. Então, obviamente, há uma dificuldade gigantesca no ser humano entre aproximar aquilo que é divino, um plano divino, daquilo que verdadeiramente vai acontecer. O problema é que no meio de tudo isso entram as opiniões. Quando nós apresentamos, principalmente quando a gente fala alguma coisa, as opiniões são variadas. Todo mundo quer dar uma opinião sobre aquilo que vai acontecer. Todo mundo quer falar alguma coisa. Já parou para perceber? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre alguma coisa que você está vivendo. Já parou para perceber que a internet virou um reduto de opiniões, de respostas que ninguém perguntou? Que todo mundo quer dizer o que pensa sobre aquilo que ninguém quer saber. E veja, o problema disso é que quando a gente pega informações erradas para administrar o nosso coração, a gente esquece daquilo que é primário sobre nós, a voz de Deus. Quando a gente administra as informações que recebe de maneira errada, a gente oculta aquilo que Deus planejou para nós. A gente vira um empecilho para aquilo que era para a gente ser e viver. Veja, olha só. Deus, ele fala com Moisés: Moisés, envia 12 espias, um de cada tribo, para a terra que eu hei de dar. Eu quero que você grave isso. Moisés manda 12 espias, um de cada tribo, para a terra que eu hei de dar. Há uma dúvida se ele vai dar sim ou não? Não, porque ele falou: eu vou dar.
Então os espias não é para saber se Deus vai dar a terra ou não, é para saber como é a terra. Mas Deus também já havia falado sobre a terra. Olha, a terra que emana leite e mel, Canaã. Então os espias tinham uma função: olhar a terra, voltar e dizer: olha, a terra é assim, é dessa forma, a temperatura, o solo, a plantação, é isso aqui. Essa era a missão dos espias. Aí os 12 espias saem, entram em Canaã, e quando voltam os 12, 10 com uma notícia, 2 com a mesma notícia, carregado de um outro tipo de pensamento. Olha que interessante. Os espias chegam e 10 deles dizem: olha, verdadeiramente a terra emana leite e mel. A terra é boa. Ninguém perguntou. Até aqui, tudo isso aqui, não, a terra emana leite e mel. Isso. Agora, olha o que eles dizem. Mas tem o seguinte: lá tem os homens da tribo de Anak, descendentes, os gigantes. Nós não vamos vencer esse gigante, é impossível. E o povo já estava tudo assim ouvindo. Ei, meu Deus do céu, nós nunca vamos entrar nesse lugar. Esse lugar é horrível, nós nunca vamos conseguir. Por que nós não morremos então no Egito? Por que não deixou a gente lá? Olha só, 10 péssimos condutores de informação arrebentaram com uma promessa que Deus tinha feito para Moisés e para o povo. Só que no meio dos 12 tem 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb dizem: são gigantes, são grandes, mas nós vamos contra eles no nome do Senhor. Oh, aleluia! Ele está dizendo o seguinte: mais forte do que o gigante, mais forte do que o cenário, mais forte do que a circunstância, é a palavra liberada de Deus para nós. A terra já é nossa, a gente ainda não pisou o pé, mas Deus já deu. Agora, qual é o problema disso? A gente normalmente escolhe as pessoas que dizem que não vai dar certo, ao contrário daqueles que dizem vai dar certo. Parece que a gente gosta de coisa ruim, gente, pelo amor de Deus. Vou te dizer uma coisa, aconteceu comigo. Eu levei um pau esses dias de teólogo de plantão aí. O povo que não ganha alma para Jesus não faz nada para ninguém, não cuida da vida de ninguém, mas gosta de cuidar da vida de quem está fazendo alguma coisa. E olha só que interessante, o vídeo que eu mais apanhei na vida, eu nunca apanhei tanto. Bem engraçado. Hoje é engraçado, no dia quase matou eu. Meu psicológico foi lá embaixo, porque a gente sabe a pureza do coração, a gente sabe aquilo que está vivendo, a gente sabe o desejo, a intenção, sabe, pura, a gente sabe. Eu estava com a minha família, com a minha esposa, e passei o dia inteiro sendo apanhando. Mas olha o que eu não percebi. Tinha 36 mil comentários no vídeo. 35 mil pessoas estavam dizendo: Deus falou comigo, Deus mudou a minha vida através dessa palavra. Eu acordei triste, Deus mudou o meu coração, Deus restaurou a minha vida. Eu ia suicidar, não me suicidei. Aí teve 1000 comentários dizendo: isso aí é heresia, essas coisas que ele gosta de falar, herege, queima. E eu peguei, esqueci de 35 mil e dei ordem, moral, coragem para 1000. Naquele dia eu agi da forma que Deus não me chamou para agir. Porque se estão dizendo que está errado, que não vai dar certo, eu tenho que dizer para quem olhar para quem colocou no meu coração, para quem despertou a minha vida, para quem me tirou de uma cidadezinha chamada Joinville, que ninguém conhece quase no Brasil. É linda a cidade, mas ninguém quase conhece. Trouxe para o mundo inteiro para pregar o evangelho, que não tinha ninguém que conhecia. Hoje milhões de pessoas assistem, pregando sobre Jesus. Eu esqueci da promessa, esqueci dos 35 mil, olhei para 1000. Sabe qual é o nosso problema? A gente está olhando para as pessoas erradas para viver aquilo que Deus projetou para nós. Vou te contar uma coisa. Um amigo meu foi abrir um negócio uma vez, um estabelecimento, e perguntou para alguém que eu conheço muito bem. Ele apresentou um plano de negócio para uma pessoa que não estava nem sabendo do negócio. Mas quando ele terminou de apresentar o plano de negócio, a pessoa que estava ouvindo tudo aquilo que eu vi disse: isso não vai dar certo. Pensa um rapaz pessimista. Isso não vai dar certo. Não abriu, mas já não vai dar certo.
Mas não vai dar certo. Pastor, com quem que eu devo andar? Eu vou te dizer quem você precisa escolher para caminhar com você. Escolha as pessoas que têm noção da realidade, mas conhecem aquilo que Deus projetou e planejou para você. Começa a andar com pessoas que sabem que é difícil, que não te ocultam a dificuldade, mas te apresentam a esperança daquilo que Deus fará. Sabe, é a capacidade de olhar para um cenário de caos, onde todo mundo vê tempestade. É a gente andar com alguém dizendo: eu vejo Jesus andando por cima das águas, vindo para socorrer você do meio dessa tempestade. Sabe o que é legal? É que por mais que as pessoas dizem: ai, não pode ter motivação, o evangelho não é motivação, isso aí é uma coisa de... Quando Jesus diz tem de bom ânimo, Jesus diz desanima. Então peraí, então Jesus era um pregador, era um coach, e eu odeio Jesus agora. Tem gente que é assim, sabia? Mas deixa eu te dizer, o que Jesus fez? Todas as vezes que Jesus interagiu com a gente, a humanidade foi impulsionada para chegar mais perto dele. E quanto mais perto dele nós chegamos, mais perto da divindade a gente está, e mais parecidos com ele nós nos tornamos. Agora olha que coisa maravilhosa isso daqui. Moisés olhou para os meninos e disse assim: tá bom, 2 disseram que vai dar certo, 10 vai dizer que não dá. O povo está dizendo assim: não vai dar certo. Quem acreditou que não ia dar certo nunca entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Sabe quem foram os únicos que entraram na terra prometida dessa geração? Quem olhou e disse: vai dar certo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso 22, diz a palavra: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Interessante, porque a forma comum de Jesus agir e dialogar com os discípulos até então, não havia imperativos ou ordens, era sempre pedidos, gentileza: olha, façam isso, vão. Agora a Bíblia diz que há uma ordem que antecede a palavra. Jesus ordenou-lhes: vão. É uma ordem. E Jesus diz: a ordem é: atravessem para outra margem, ou para outra banda, de acordo com a minha tradução. Mas o interessante é que a ordem ela é necessária, porque talvez na ausência de ordem esses homens não entrariam no barco sozinhos. Porque veja, já tinha uma experiência de tempestade, e a última experiência de tempestade, Jesus estava no barco. Quando a tempestade começou, eles acordaram Jesus dizendo: mestre, a tempestade está arrebentando com nós tudo. Aí Jesus levantou, limpou os olhos e falou assim: gente, vocês não têm fé não? Calmou o vento e tempestade, e acabou com a tempestade. Só que agora Jesus está mandando eles ir, e Jesus não vai junto. Imagina a memória deles dizendo para eles o seguinte: olha, se a gente entrar no barco agora, Jesus não vai estar no barco, e a gente vai entrar no mar, e se tiver tempestade, Jesus não está junto. Então para pensar o seguinte, que a ordem ela é intencional. Se fosse um pedido ia ter negociação, mas não tem pedido, é uma ordem, e eles vão. E aí eles entram no mar, e aí quando eles estão na metade, a tempestade assola. Deixa eu te contar uma coisa: qual é o pior lugar para se estar? No início, no meio ou no fim? O princípio é o início, porque se você ver a tempestade, você sabe para onde volta. No final,
Se você vê a tempestade, você sabe para onde corre mais rápido. Agora no meio, você não vê mais nem de onde saiu e nem consegue enxergar onde está chegando. E essa é a pior coisa. E é aqui que muita gente comete as maiores atrocidades da vida. Quando a tempestade vem no meio da história, no meio do caminho, no meio do mar. Não vê mais de onde saiu e não consegue enxergar aonde está chegando. E muita gente aqui desiste, pula do barco. A tempestade está forte, mas deixa eu te lembrar um detalhe. O Senhor ordenou chegar no outro. Isso não tem negociação. Tem que chegar no outro lado. Mas pastor, a tempestade é muito forte. Mas tem que ouvir a ordem. Não há negociação. Com tempestade, sem tempestade, mar limpo, mar tempestuoso, a ordem é: vá para o outro lado. Mas a tempestade não vai deixar. Ei, o que é mais forte do que a palavra? A tempestade é mais forte? O vento é mais forte? Não, mais poderoso é a palavra. E a palavra ordenou: vão para o outro lado. Deixa eu te lembrar, quem é esse que até o mar, o vento obedece? A ordem não está só sobre os meninos. A ordem está sobre o mar. A ordem está sobre a tempestade. A ordem está sobre o vento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a ordem é ir para o outro lado, não pula do barco. Continua dentro do barco, porque o barco que te ajuda a suportar a tempestade te ajudará a chegar no outro lado. Mas a ordem foi dada, então cumpra. A gente tem que parar de desistir no meio do caminho. Puxa vida, quantas coisas que estavam próximas de acontecer e não aconteceram, porque em vez de tirar água do barco, a gente pulou do barco. Porque ao invés de gritar por socorro, a gente pulou do barco. Porque ao invés de a gente clamar o nome de Jesus, a gente pulou do barco. Porque tem gente que pensa que pular do barco é a melhor coisa. A única coisa que ela não entende é que quando ela pulou do barco, a única coisa que tinha de segurança física e tangível, a onda levou. E ela ficou à deriva. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Nós temos certezas maiores e temos as pequenas certezas da nossa vida. Ok? A gente é ser humano. A gente tem as pequenas certezas. A gente tem os pequenos pilares de confiança que a gente estabelece sobre a família, que a gente estabelece sobre a nossa casa. A gente tem. Mas a nossa suficiente, poderosa e total confiança tem que ser nele, em Jesus. Agora, o maior problema nosso é justamente o meio. Quando a gente se encontra no meio da tempestade, que a gente não consegue ver de onde saiu, aonde vai chegar, a tempestade está forte, a nossa fé, ela esmaece, tudo está indo embora. Quando de repente se vê alguém andando por cima das águas, caminhando por cima das águas, sobre aquilo que ele domina, não há nada que ele não tenha o controle. Se ele ordenou, ao invés de olhar o cenário, lembre da palavra que enviou você para o meio da circunstância que você está vivendo. Se essa for a memória, você nem vai dizer: é um fantasma. Não, você já sabe. É Jesus que está vindo por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas. Eles gritam dizendo: é um fantasma. Você está vendo que na hora da dificuldade, até quem a gente devia enxergar, a gente não entende? Na hora da dificuldade, até aquilo que é maravilhoso, extraordinário, a gente deixa sufocar pelo medo. Está na hora de a gente escolher as informações que dominam o nosso coração. E a informação perfeita aqui para essa cena é: atravessem para o outro lado. That's it. Jesus vem andando sobre as águas e diz: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro olha para Jesus: se é você que está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tem gente que na tempestade morre,
Tem gente que na tempestade pula do barco, tem gente que na tempestade desespera, tem gente que na tempestade vive as melhores experiências da sua vida. Imagina, Pedro olhou Jesus, Jesus olhou para ele e disse: vem, filho. A gente só pode andar sobre a tempestade que Jesus anda. A gente só pode fazer aquilo que a palavra ordena. Só que nunca podemos esquecer que o maior limitador de a gente viver a vontade de Deus é o nosso medo, é a nossa falta de fé. Se Deus colocou você em uma circunstância, se a palavra dele te apontou para o caminho que você está vivendo agora, por mais que pareça tudo difícil, por mais que pareça tenebroso, assustador, o vento é contrário, não esqueça que quem enviou para ir foi Jesus, e que a ordem dele é chegar no outro lado. Ele nunca vai voltar atrás na sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, se você ficar dentro do barco, você vai chegar no outro lado. Se você sair do barco com ele, você anda por sobre as águas. Se você pular do barco antes dele chegar, a tempestade tira de você aquilo que a ordem de Deus estabeleceu sobre a sua história. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não suicida. Não faz isso. Não faz o que as circunstâncias estão gritando para você desistir. Não, acredite na voz do Senhor sobre você. Aí você vai dizer: mas pastor, eu não entrei numa circunstância que Deus me ordenou entrar. Eu entrei porque quis entrar. Então deixa eu te dizer, há uma esperança. Grite por Ele, porque não há uma tempestade que Ele não possa andar por cima. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17, verso de número 11, diz: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você já parou para pensar que normalmente na Bíblia quem pensa que é bom é ruim, e quem é ruim na verdade é bom? Você já viu que o judeu foi o que perseguiu e o que o samaritano que recebeu? Os fariseus eram os que perseguiam, brigavam. Esses não ouviam, murmuravam entre si. E quem não se sentia digno, apto, era o que recebia, porque comia de cada palavra, ouvia a palavra, recebia a palavra e aprendia com a palavra. Parou para perceber que Jesus faz questão de dizer: e este era samaritano. Deu uma provocadinha. Jesus é muito inteligente, é demais. Jesus não precisava dizer: olha, era samaritano. Não, é para provocar. Esse era o pior, mas pelo menos voltou para agradecer. E a fé dele salvou ele.
Ele não é melhor pelas obras. É a fé, é a gratidão. Sabe, quando a gente pensa que é bom, a gente não agradece. Quando a gente pensa que é por conta da gente não tem gratidão por nada, por ninguém. Você já viu como está estranho as pessoas hoje? Você já viu que ninguém mais agradece nem gentilezas pequenas? Já viu que ninguém reconhece mais o que recebeu? Quem abençoou? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre usa pessoas para abençoar pessoas. Ninguém chega em um lugar de destaque sem alguém que fez assim: quer pezinho? Vou te ajudar, eu vou te ajudar a subir, eu vou te ajudar a caminhar. Ninguém chega longe sozinho. A gente só consegue porque anda junto. E juntos que somos fortes, né? Sabe qual é o problema? O problema é nossa ausência de memória. Memória da alma, ou para alguns como queira, caráter mesmo. E gente que não conhece, não consegue reconhecer. Eu acho extraordinário isso, porque eles sabem quem são os 10 leprosos. Eles sabem que não podem chegar perto. Então, de longe eles dizem: ei, o senhor pode curar a gente? Eles sabem que não pode chegar perto. São leprosos, ou seja, eles sabem quem são na hora de pedir, mas na hora de agradecer ninguém lembra. Eles se reconhecem e se tratam da medida correta quando querem, mas quando correspondem não aparece. É igual filho que quando pede faz toda uma história bonita. Sabe, quem é pai sabe. Meu filho, eu digo não para ele: filho, não é para subir no deck. Tem um deckzinho de madeira lá em casa. Ele pega, vai no deck, deita assim. Ele está dizendo para mim: papai, não estou subindo, eu estou dormindo, eu estou com um sono terrível. Ele sabe como pedir, mas ainda não aprendeu a agradecer. Quando eu digo para ele: filho, pode subir. Ai, meu lindo, sobe. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que agradecer. E eu preciso ensiná-lo isso. Filho, se alguém der à frente, agradece. Seja grato. Grato nas pequenas coisas, grato nas grandes coisas. Gratidão é a necessidade de refazer um caminho e encontrar aqueles que chutaram as pedras para que a gente pudesse passar. É isso, é lembrar quantos de nós tiveram milhões de pessoas que oraram, que clamaram, que jejuaram, que na hora mais difícil da vida chegou e disse: ei, meu lindo, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E sabe, o dia difícil passou, o dia bom chegou. E no dia bom a gente esqueceu daquele amigo que no dia mau nos abraçou e disse: eu precisava de você, e você apareceu. Quer dizer, a gente encontra e não lembra, a gente passa e não lembra. A vida mudou, mas aquele amigo ainda está lá com aquela mesma história. E a nossa gratidão não acontece nem na fala, nem na atitude, nada. Aproveite a vida, mas não esqueça de quem fez parte dela. Sabe, não esqueça de quem te abençoou, quem estendeu as mãos para você. Aproveita para valorizar. Lembra: olha, eu só cheguei aqui por conta de A, B, C, D. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim, estendeu as mãos. No dia mais difícil da minha vida foi alguém que disse: filho, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. E nesse dia aquela pessoa ajudou você a continuar no propósito e caminho que você está hoje. Sabe de uma coisa? Eu estava esses dias dentro de um voo, indo para um lugar, e de repente começou a passar um filme na minha cabeça. Eu comecei a me lembrar desde o dia que o meu ministério iniciou, desde o dia que eu recebi uma oportunidade pela primeira vez de um tio meu, para que eu só contasse o meu testemunho. Uma tarde de sol, numa igreja pequena, contando o que Jesus havia feito em mim. Eu me lembro que naquele dia eu dobrei o meu joelho dizendo: Jesus, eu descobri, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Isso aqui é muito bom. Mas sabe quem eu não posso me esquecer? Do Robson. O Robson foi o que disse para mim: Dave, vai. Trouxe todos os jovens para ouvir um menino que nunca tinha falado para ninguém, para falar sobre a sua história.
Hoje eu tô aqui na frente de 2.000 e poucas pessoas nessa gravação, milhões acompanhando na internet, mas o primeiro foi o Robson. Eu não posso me esquecer do Robson. Eu não posso me esquecer dele. Sabe, naquele voo eu comecei a me lembrar de todas as pessoas que fizeram alguma coisa por mim em algum momento da minha caminhada. E você sabe que dentro do avião não funciona a internet, pelo menos do meu avião, né? A Gol, a TAM, nesse meu avião não funciona. Eu comecei a mandar áudio um por um. Lembrei de um irmão lá do interior, pastor Everaldo. Eu vou falar nome. Lembrei dele. O irmão Everaldo era um homem crente, de dar raiva. Sabe aqueles crentes que você conversa e fala assim: meu Deus, eu sou desviado? Meu Deus, eu não sei nem orar direito. Eu sabe que eu me lembro? Da casa do Everaldo. Foi onde que eu terminei de escrever o meu livro, Deus que me faz chorar. Na rede da casa dele. Me lembro que eu procurei um refúgio espiritual para poder sentir paz, ficar tranquilo, alguém orando por mim. Foi lá. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que eu estava na garagem da casa, fundo de uma igreja pequena do interior do estado, orando, falando com Jesus, e de repente a presença de Deus se manifestou naquele lugar. E eu senti a glória de Deus, e Deus começou a falar comigo, e o pastor Everaldo saiu na porta na hora. Olhei para o pastor Everaldo começou a chorar, falar em línguas e não me interrompeu. Na manhã seguinte eu disse: por que o senhor não me interrompeu? Ele disse: porque Deus estava falando contigo. Obrigado, pastor Everaldo, por ter deixado Deus completar aquilo que estava falando comigo. Obrigado por ter orado, sabe? Obrigado a minha mãe que orou 8 anos para que Jesus salvasse a nossa casa. Obrigado a tanta gente que creu quando ninguém acreditou, que chamou quando ninguém chamou, que investiu quando ninguém investiu. Obrigado. E eu mandei áudio para tanta gente. Quando o avião pousou, todos os áudios chegaram. Eu estava no caminho indo para o carro e comecei a receber mensagens. Uma mensagem de alguém disse assim: que bom saber que você chegou em um lugar tão alto, mas não se esqueceu dos pequenos começos e não se esqueceu de mim. Sabe o que eu tenho que te dizer? Eu só cheguei aqui porque lá no início teve gente que me apontou para este lugar dizendo: é possível, segue fiel ao Senhor, ame Ele sobre todas as coisas. Eu gerei uma onda de gratidão. Foram muitas mensagens que eu enviei de áudio chorando dentro do avião, dizendo: obrigado, meu lindo, obrigado por ter acreditado, obrigado por ter me aconselhado aquele dia, muito obrigado. E eu enviei tantas mensagens, mas quando pousei o avião e que todos receberam, eu comecei a receber também. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, lembre das pessoas que cuidaram de você nos dias mais difíceis. Lembra de quem investiu em você quando ninguém investiu. Lembra das pessoas que Jesus levantou de madrugada para orar por você. E hoje você está colhendo exatamente os frutos dessa oração. Lembra da sua mãe e do seu pai que esperavam horas você chegar e não desistiram de você. E agora tudo está bem e você nunca mais voltou para agradecer. Ei, hoje é a oportunidade de você gerar uma onda de gratidão sobre quem construiu ou ajudou você a chegar aonde você chegou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Eu creio que um dia eu vou ainda mais longe. Eu creio em estádios lotados para ouvir a palavra de Deus. Eu creio em estádios lotados, com filas lotadas de pessoas dizendo: eu quero ouvir a palavra, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu creio. Mas eu não comecei num estádio. Eu comecei numa tarde de louvor. Uma igreja desse tamanho, falando para poucos jovens aquilo que Jesus tinha feito comigo. A você que está me assistindo fez parte da minha história. A você que está fazendo parte da minha história agora, muito obrigado.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 13, verso 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que interessante, Jesus está dizendo que nós seremos conhecidos como discípulos se nós amarmos como Ele amou. Ou seja, essa é a forma primária que você pode distinguir alguém que é discípulo de Jesus. Ou seja, discípulo de Jesus não é aquele que conhece muito sobre Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ama como Jesus amou. Discípulo de Jesus não é aquele que fez 300 faculdades de Jesusologia. Não, discípulo de Jesus é aquele que aprende a amar como Ele ama. É quem tem as características que Ele tem, quem aprende com Ele a ser quem Ele é. Sabe o que eu percebo? Uma desconexão da realidade desse evangelho com o que muitas pessoas vivem. Doutores, mestres, mas que não se parecem em nada com Ele, que não amam da forma que Ele amou, que não expressam amor da forma que Ele expressou. E tem uma coisa, meu lindo: se você se parece com Ele, você adora Ele, agrada Ele. Quando você ama como Ele amou, você ama Ele, adorando Ele dessa maneira. Quer ver uma coisa? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu li um texto que alguém postou dizendo que quem cuida dos meninos, dos pequeninos, empresta a Deus, e Deus devolve, Deus paga de volta. Ou seja, quem cuida dos pequeninos dele, faz por ele. Quer ver uma coisa? Eu tenho um filho, João. Você sabia que eu tenho um filho? Deixa eu dizer uma coisa engraçada. Quando eu ia nos lugares, antigamente, antes de ter filho, a gente ganhava presentes. Mas o dia que meu filho nasceu, a primeira coisa que acabou foi os presentes. Para mim, quem começou a ganhar presente foi meu filho. Eu comecei a ir nos lugares e eu não ganhava mais presente. Sabe que a primeira vez foi muito interessante. A gente chegou com o Joãozinho no colo, delícia, pequenininho, maravilhoso. E a gente chegou e tinha um monte de sacola assim numa mesa. Eu olhei para minha esposa e falei: a gente ganha presente, que isso? E aí nós começamos a ganhar os presentes. João, Léo, João também. Outro pro João, mano, não tem nada pra nós não, só pro João. E só o João ganhou presente. Só que naquela noite eu descobri que os melhores presentes eu tinha acabado de receber. Sabe de uma coisa? Quer me agradar? Cuide do meu filho. Quer agradar o meu coração? Diga que o meu filho é lindo. Você vai afagar o meu coração. Você quer agradar eu de verdade? Pega o meu filho no colo e diz: meu Deus, como ele é lindo, como ele é bonzinho, como ele é inteligente. Porque tudo que você faz pelo meu filho, você está fazendo muito mais por mim. Sabe o que a gente não entende? A gente tenta fazer tudo por ele e esquece daquele que ele mais ama, são as pessoas. A gente quer fazer para ele invalidando as pessoas, pulando por cima de pessoas, machucando pessoas, pensando que então agradamos ao Senhor. Tem muita gente perdendo muita coisa por fazer o caminho errado. Quer ver uma coisa? Eu gosto de falar sobre finanças. É uma coisa que eu não aprendi a falar quando era criança, mas na adolescência, juventude, mas eu aprendi a entender. Eu gosto disso, gosto de livros de finanças, gosto de entender sobre administração. É uma coisa que eu me interesso, é uma área que eu me interesso. E esses dias eu conheci alguém milionário. Uma milionária de milionário. Não milionário assim, de milionário assim. Não, milionáriozão. Você fala assim: Jesus, que coisa maravilhosa. E quando a gente conversa com alguém assim, a gente quer entender como que aconteceu. Por exemplo, quando eu estou no aeroporto e eu vejo alguém muito chique, eu tenho vontade de perguntar o que a pessoa faz. O que você trabalha? Quando eu vejo alguém com uma bolsa que eu sei que é cara, minha vontade é saber: você faz o quê? E essa pessoa muito rica que eu conheci, milionária, eu passei um dia com ela
E durante uma boa parte do dia eu passei perguntando para ela: qual é o segredo? No que você investe? Só que tem uma coisa, essa pessoa também é crente, cheia do Espírito Santo e é pastor de igreja. É um empresário muito bem sucedido e cuida de pessoas. E eu perguntava: você investe em imóvel? Ele dizia: eu comprei um imóvel para colocar moradores de rua. Já não entendi. Então já não tem um rendimento. O que vale mais, investir em papéis ou... Daí ele dizia: olha, a gente serve aqui 144 almoços por dia aqui. E eu querendo saber de como que faz assim as coisas. Todas as perguntas que eu fiz para essa pessoa me foi respondido de maneira diversa da que eu perguntei. Investimento, pessoas. Aí eu cheguei no hotel, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração: você quer as respostas certas, fazendo as perguntas erradas. Posso te dar um conselho maravilhoso de prosperidade, que não é dinheiro, mas é o complexo das coisas que nos transformam e dão paz para a nossa vida. Não é o quanto você guarda na conta, não é o quanto você investe em imóveis, não é o quanto de carro que você compra, não, é o quanto você cuida e investe em pessoas. Amar pessoas é o maior segredo que alguém pode desfrutar. Sabe o que eu descobri? Toda a prosperidade que eu vivo não tem a ver com a minha forma de administrar o que recebo. Toda a prosperidade que veio para as minhas mãos não tem a ver com a poupança, não tem a ver com aonde eu investi, mas tem a ver com aquilo que eu faço todos os dias: amar pessoas, olhar para as pessoas, cuidar de pessoas, se importar com pessoas. E sabe o que eu estou descobrindo? Quanto mais eu amo pessoas, mais graça, misericórdia e favor de Deus são derramados sobre mim. Pastor, significa que Ele vai me amar mais? Não, porque é impossível. Significa que Ele vai me dar mais? Não, é impossível. Mas tem uma coisa que é clara: quanto mais você se envolve cuidando de pessoas, mais perto de Jesus você fica. Quanto mais você cuida de pessoas, quanto mais você investe na vida de pessoas, quanto mais você dedica tempo para amar aquilo que Jesus ama, pessoas, mais conectado com Ele você fica. Olha só: se vos amares uns aos outros, assim como eu vos amei, então serão conhecidos como meus discípulos. Não existe nada melhor na vida do que ser conhecido como discípulo dele. Sabe o que eu mais amo ouvir? Vou dizer para você qual é o maior presente que alguém me dá. Quando alguém olha para mim e diz: Dave, eu vejo Jesus na forma que você fala. Eu vejo Jesus na forma que você cuida da sua esposa. Eu vejo Jesus na forma que você educa o seu filho. Eu vejo Jesus em você. E tudo isso passa pela esfera de amor e amar dele. Amar como Ele amou, cuidar como Ele cuida, fazer aquilo que Ele faz. Termino dizendo para você: todo amor, ele não é enxergado por palavras, sempre com atitudes. Eu tenho dedicado muito tempo da minha vida para cuidar de pessoas, sabe? É a minha vida, isso aqui. Eu estou dentro de um quarto, eu estou pensando em que mensagem eu posso pregar, em que posso abençoar alguém, de que maneira cuidar, de que maneira ser mais efetivo. E quando eu olhei na palavra, eu entendi uma coisa. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou tanto que fez algo. Ele entregou o seu Filho. Aí 1 João capítulo 3, verso de número 18 diz: filhos, não ameis só com palavras, mas com gestos e atitudes. Se o meu amor
não for a prática de cuidar daqueles que Jesus mais ama, o meu amor não é de verdade. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso 43, diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Eu sou apaixonado por esse texto. Sou apaixonado por essa palavra, pela forma com que o milagre acontece, pela singeleza, pelo simples toque de fé de uma mulher, fazer com que a vida dela fosse transformada. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. Durante muito tempo, nós fomos incentivados a olhar para essa mulher e dizer: uau, que fé! E está certo, é muita fé nessa mulher. Ela tem muita, mas muita fé. Mas além de fé, essa mulher tem muito medo. Essa mulher não tem para ela o mesmo direito, o mesmo dever, a mesma capacidade de Jairo. Enquanto Jairo chega pela frente, essa mulher chega por trás. Enquanto Jairo conversa com Jesus e diz: Jesus, vai na minha casa, essa mulher toca na orla do manto de Jesus, é curada e vai embora se esconder. Isso é a prova que é possível ser curado e permanecer doente. Nós lidamos com milhões de pessoas assim, que não experimentam Jesus na totalidade, que não experimentam Jesus com o direito que podem experimentar e viver. Jesus é o Abba, é o papai. Essa percepção muda a nossa forma de interagir com Ele. Tem gente que olha e diz: Ele é distante, e quando eu olho para a palavra eu digo: não, Ele é perto. Tem gente que olha para isso aqui e diz: não, Ele é inacessível. Eu olho para a palavra e diz: não, Ele é acessível. Tem gente que afasta, teologias que espremem Jesus em uma parede, tiram. E eu olho para a palavra e eu vejo Jesus se aproximando de nós, pecadores, ainda pecadores, nos amando, ainda pecadores, primeiro, nos amando primeiro, e a gente fugindo dele depois de viver pequenas experiências. Tem gente que vive uma experiência com Deus e some, desaparece, vive de fragmentos de relacionamento, porque para ela não tem o direito de viver de maneira plena, tem vergonha. E deixa eu te dizer, tem muita gente que facilita isso. Você é um lixo, você é péssimo, você é podre, você é sujo. Meu lindo, fale por você. Eu não sou. Eu era, eu sei que eu era, mas o sangue de Jesus me lavou e cobriu todo o meu pecado, acabou. Se eu reconheço Ele como meu Salvador, se eu me lanço aos pés dele, eu era, agora não sou. Só que deixa eu te dizer uma coisa, não me tornei melhor do que ninguém, só me tornei melhor do que o velho homem que morava dentro de mim, só isso. Você entende? Agora qual é o problema disso aqui? Veja, essa mulher, ela tem um fluxo de sangue que, além de ser uma doença física, que eu demorei para entender o que era isso, até que eu casei, e eu descobri o que é o tal do fluxo de sangue. Eu confesso que eu não sei nem o que é pior, se é o fluxo de sangue ou o que vem antes do fluxo. Imagina, essa mulher está 12 anos morrendo. Há uma doença física nela. Mas para pensar.
Essa mulher tem 12 anos que não toca em ninguém, que não cozinha, que não é abraçada porque ela é impura. Essa mulher não tem só um problema físico, ela tem um problema emocional, espiritual. O problema dela transcende aquela que foi resolvida no toque. Quando ela tocou em Jesus, apenas uma área da vida dela se resolveu. Quando a gente só toca em Jesus, pequenas áreas da nossa vida são transformadas. Agora, quando a gente se relaciona com Ele, a nossa vida inteira é transformada. Só que tem uma coisa linda disso aqui, meu lindo, olha só. Ela toca em Jesus, ela é pobre, ela é mulher, ela é impura, mas a Bíblia vai dizer que Jesus parou. Sabe por que Jesus parou? Porque Jesus se importa. Sabe por que Ele parou? Porque Ele detesta obras inacabadas. Sabe por que Ele parou? Porque Ele detesta milagres inacabados. Não, Ele quer completar a obra que iniciou na sua vida. Ele quer completar o milagre que começou no seu toque, envergonhado, carregado de religiosidade, e que agora Ele está dizendo: ei, quando você toca em mim, não é eu que fico doente, não é eu que fico impuro, é você que fica sarada, é você que é transformada. Agora para eu completar aquilo que o teu toque iniciou. Eu quero que a minha geração entenda: a gente pode tocar, mas está na hora de a gente parar daquele que nos curou quando nós o tocamos. Jesus para e diz: ei, se diga que alguém me tocou. Aí a multidão está apertando Jesus. Imagina, o Pedro vai na frente e diz: ei, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Ele está dizendo para Jesus: você está viajando? Tem um monte de gente tocando. Você está dizendo que alguém te tocou, você está com problema. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. A Bíblia diz que essa mulher doente, que tinha sido curada do seu fluxo de sangue, se apresenta a Jesus tremendo de medo. Ela foi curada, mas ainda está doente. A alma dela ainda está arrebentada. O espírito dela, ela não se sente parte, ela não se sente digna, ela não pode. E quando Jesus interpela ela, na pausa, ela se justifica: eu não toquei em você, eu toquei na orla do seu manto. Ela está dizendo: eu sei que eu não tenho direito de te tocar, sendo que o que Jesus queria dizer para ela é: você tem direito. Você não só pode, como deve. Sabe o que ela não percebeu? Ela está na mesma posição de Jairo. Só que para Jairo foi a multidão que parou. Para ela, Jesus parou a multidão. Ela está exatamente no mesmo lugar. Aí Jesus olha para ela, mediante todo o desconforto, o desespero. Jesus olha para ela e eu acredito que a partir de agora eu não preciso falar mais nada. Você pensa que você não tem direito? Jesus não falou isso, mas em uma palavra ele disse tudo. Você pensa que você não tem direito? Você pensa que você não pode? Você pensa que você é menor que todo mundo? Você pensa que você não podia ter feito o que fez? Filha,